Sabe aquela frase, o amor supera tudo? Pois é, eu queria que ela fosse verdade, mas não é. Porque amor sozinho não resolve incompatibilidade. Não preenche silêncio, não sustenta rotina, não ensina diálogo e não apaga desrespeito. Tem muita gente, inclusive, se machucando, achando que amar é suficiente e ignorando que relacionamento também é escolha. Mais do que isso, compromisso, presença e construção diária. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito realista, nem que para isso eu preciso te dar uns chacoalhões para a vida real. O meu nome é Andréia Chociai e se você está me assistindo através do YouTube, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. E vamos falar de uma falácia, porque por muito tempo a gente cresce achando, talvez millennials vão entender mais isso, vindo de muitos filmes da Disney e finais felizes para suas princesas, de que o amor supera, de que o amor ele move montanhas, de que o amor é capaz de perdoar, passar por cima, colar, sustentar. E o que eu mais vi durante toda a minha vida, e aprendi isso no meu relacionamento, é que o amor por si só, amar, gostar, na pureza da palavra mesmo, ela não é suficiente, veja, para você ter um relacionamento. Cristo já dizia isso, né? Que ele é o amor, mas o amor exige prática, o amor exige doação, o amor exige comunicação. É um processo construtivo e que eu acho que algumas pessoas acabam se perdendo nessas frases feitas de Instagram ou de filmes e tudo mais, de que o amor move as montanhas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. E também aproveitar o ensejo para dizer, por exemplo, que somente ter força de vontade é o suficiente para emagrecer. Porque para você emagrecer, você vai precisar de suporte, de acompanhamento e acho que mais do que tudo, segurança. E no meio de um monte de promessas milagrosas aí para emagrecer, que eu ouço de ou outro, eu descobri uma solução que vale a pena você que quer emagrecer conhecer. A Voi é uma plataforma de saúde que desembarcou no Brasil com uma proposta que para mim é muito séria: ajudar quem realmente precisa de tratamento para perder peso, com base em evidência científica e apoio profissional de verdade. Só que para facilitar a nossa vida, tudo é feito online. A avaliação médica, prescrição de medicamentos se for indicado, o envio dos medicamentos para o conforto da tua casa, acompanhamento com nutricionista e suporte clínico, tudo via WhatsApp. E, obviamente, tudo isso respeitando as novas exigências da Anvisa, que agora pede receita retida na farmácia para medicamentos que auxiliem no controle de perda de peso. Se você está nessa jornada e nesse caminho todo para emagrecer já tem um tempo e quer algo prático, seguro, mas responsável, vale a pena você dar uma olhadinha. O link e o cupom de desconto que dão até R$150 de desconto no primeiro mês estão aqui na descrição. Transforme a sua relação com a saúde. Agora vai, agora Voi. Use o cupom VOIDDA e garanta os seus R$150 no primeiro pedido. E por que estou dizendo isso? Andréia, você está passando por algum momento de desilusão amorosa, né? Você está passando por... Não, nada disso. Mas tenho pessoas próximas que calharam aí nos últimos meses e até semanas de estarem passando por isso. De estarem passando por um momento onde talvez tenham se dado conta de que só amar não sustentava um relacionamento. Então o que eu mais encontro por aí são histórias, nas consultorias e tudo mais, são histórias de pessoas que nascem com essa ideia de aquela paixão gostosinha, aquela vontade de conversar com a pessoa o tempo inteiro, de passar um tempo com ela e tudo mais, de aprofundar esta relação, né, e se conhecendo mais, ter vontade de passar junto. E no auge desse amor, nesse amor, eu entreguei aqui o norte do Paraná, né? Mas no auge desse amor, apaixonite, aquela coisa gostosa, evita, por exemplo, ter algumas conversas difíceis que talvez precisavam acontecer, talvez não, são necessárias de acontecer, principalmente nesse momento onde tudo é muito mágico, onde tudo é muito perfeito.
E o que eu vejo acontecer são, às vezes, pessoas que ficam surpresas com o parceiro ou a parceira, como se de fato, na hora do fim, nunca tivessem conhecido aquela pessoa. Porque gastam uma energia e um tempo vivendo aquele amor gostoso, e não que isso não seja bom, isso é maravilhoso, mas não quer pesar o clima, sabe? Ai, como que eu vou conversar com essa pessoa sobre o que ela acha de ter filhos ou não agora? Ai, ela vai achar que eu sou muito desesperada, que eu já estou falando sobre filhos. Como que eu vou falar sobre essa pessoa, da divisão das coisas da casa? Essa pessoa vai achar que eu sou desesperada, já estar conversando isso. E aí gasta ali seu tempo, tendo outras conversas, contando os ocorridos da vida e tudo mais. E o que eu mais descobri, e eu acho que talvez essa visão que eu tenha do relacionamento, eu não estou falando só do casamento, dos relacionamentos em geral, é que primeiro de tudo a gente está lidando com dois mundos completamente diferentes. Vocês podem ser do mesmo sexo, vocês podem ter crescido na mesma cidade, vocês podem ter sido amigos grande parte da vida. São dois universos colidindo, tá? Num relacionamento, então eu tenho assim, aqui um universo, então eu tenho planeta Terra aqui e tenho Plutão tentando se relacionar, tentando viver em conjunto, cada um com as suas peculiaridades, cada um com a sua criação, cada um com as suas experiências, cada um com as suas visões de mundo. E aí o que eu vejo no fim, tá? Não tô falando no início do relacionamento, mas no fim, que eu acho que é de fato quando a gente conhece a pessoa, são pessoas, parece que tendo um chá revelação. Nossa, mas eu não imaginei que a pessoa fosse assim. Nossa, mas ele nunca falou sobre isso comigo. Eu me lembro que eu tinha uma amiga e ela entrou num relacionamento, ela queria muito ter filhos e o cara depois foi descobrir que não. E no início e tal, a gente conversava e tudo mais, e um dia eu lembro que eu perguntei, eu falei, mas ele sabe que você quer muito ter filho? Assim, tipo, que isso é uma prioridade pra você? E eu me lembro dela falar sempre assim, André, não quero tocar nesse assunto, porque ele já deu umas deixas que ele não tem muita vontade. Mas eu não quero estragar o relacionamento. Porque algumas pessoas acreditam piamente de que elas vão consertar as pessoas. E não que as pessoas estejam quebradas, mas na ideia vão colocar a pessoa, na forma que essa pessoa quer. O que eu mais ouvi já na minha vida são, por exemplo, a pessoa quer ter filho, casa com quem não quer ter filho e acha que vai mudar a ideia da pessoa no caminho. A pessoa que quer festa de casamento, a que não quer festa de casamento e acha que vai mudar a ideia dela no caminho. A pessoa... E aí, assim, às vezes eu escutei algumas frases do tipo assim, e se a pessoa realmente me ama, ela vai fazer isso pra me agradar. Porque se a pessoa realmente me ama, ela vai abrir mão disso. E aí eu fico pensando que na minha cabeça o amor, ele não é isso. Obviamente, num relacionamento, somos dois mundos diferentes colidindo, existe muita... Não é só uma doação, mas abre-se mão de muita coisa pelo bem do relacionamento, não da pessoa. Então, obviamente, no meu relacionamento, tiveram coisas que eu tive que abrir mão, que eu talvez quisesse muito ou não queria muito e acabei cedendo. Da mesma forma, o Maicon teve coisas que talvez ele queria muito e teve que ceder e falar, não vai rolar e beleza, isso aqui dá pra eu abrir mão, mas tem coisas que não dá pra gente abrir mão. Valores, crenças, pensamentos. Por exemplo, eu vi uma pessoa casando, uma pessoa cristã, casando com um ateu. E tudo bem, isso pode acontecer sem problema nenhum e tal, mas se essa pessoa, como eu a conhecia, era muito religiosa, para ela era muito importante essa parte espiritual dela, eu sinto que ela casou, e nas nossas conversas depois eu fui sentindo muito isso, nessa ânsia do eu vou fazer ele mudar de ideia, eu vou converter ele vai nem que for para me acompanhar e tudo mais.
E um dia eu perguntei pra ela, tá, mas você já chegou e perguntou pra ele se ele tem interesse, se ele não tem interesse, se é ponto pacífico e acabou, e não há o que se discutir e tudo mais. A gente não toca muito nesse assunto, mas eu tenho certeza que eu vou converter ele. Spoiler, não converteu, o relacionamento não durou e tiveram-se muitas crises referentes à religião. E aí você pode perguntar assim, André, mas não pode acontecer, não acontece, quando se ama muito. Eu sempre acredito que o amor transforma, mas ele não muda completamente. E o que eu mais encontro são pessoas que, na verdade, ignoram pontos muito importantes para não estragar aquele começo. Para não ter aquela coisa as conversas difíceis, durante o casamento vai melhorar. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com um pastor e ele usou exatamente essa frase. A maioria das pessoas ainda acredita que o casamento vai melhorar a pessoa e vai transformar a pessoa. E ele falou pra mim, eu acredito ao contrário. Eu acredito que o casamento ele piora. Então, se o cara é teimoso, ele vai ser mais teimoso ainda. Se a mulher é crica, ela vai ficar mais crica ainda, porque cria-se a intimidade. E na intimidade a gente não tem reservas. Na intimidade a gente não finge ser algo. Na intimidade eu posso ser quem eu sou. Isso espera-se dos bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Que eu seja como eu sou. Então, o que talvez ali na apaixonite eu até fosse naquele, aquela coisinha gostosa que a gente promete mundos e fundos, eu até poderia pensar que eu mudaria. Mas uma vez casado, selado, muitas pessoas batem firme o pé e falam, não vai acontecer, não vai rolar. E como isso não foi acertado, negociado e resolvido antes, partem essas pessoas para o casamento achando que vai haver uma transformação. É tipo assim, a pessoa meteu a aliancinha aqui do lado esquerdo e pronto, ela se transformou e virou um anjo de candura e maravilhoso. E não é assim que acontece. E aí vem essa frase, que dá início ao episódio de hoje, que é que o amor nos sustenta. O amor é capaz de muita coisa. E sendo eu, por exemplo, cristã, e quando se fala Deus é amor, eu acredito em milagres, eu acredito em transformações. Mas mesmo os nossos milagres e transformações exigem da gente um relacionamento com o amor, o relacionamento com Deus. Então, assim, Deus me ama, de fato. Ele entregou seu filho por fato. Ele perdoa os meus pecados, fato. Mas quando a gente lê a palavra, a gente entende que também, para que tudo isso aconteça na nossa vida e que a gente se diga de fato cristão, precisa existir na gente um relacionamento com Deus, uma indicação, uma dedicação para estudar a palavra, para tentar ser como Cristo. O cristão, ele é isso, é o pequeno Cristo. Eu vou ver ali, Jesus tinha essas características, eu vou tentar ter essas características. Então, mesmo para o amor de Deus, que não é um amor condicional, não é assim, eu faço e recebo, mas ele pede dentro desse amor para que demonstre-se esse amor com o relacionamento, com a prática da palavra e tudo mais. E no relacionamento mundano, humano, é a mesma coisa. E aí eu vejo pessoas sentando em cima do próprio rabo e das convicções, e eu não abro mão, e não quero saber, se ele me ama mesmo vai ter que me aceitar, tem que me aguentar assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vai morrer assim, porque se ele me ama, porque se ela me ama, porque se ela me ama, como se isso fosse assim, olha, eu te amo, e aí por isso eu vou passar por cima de tudo que eu quero, gosto e desejo, para satisfazer as suas vontades. Me imagina você, Me imagino. Se abstenham de tudo que vocês pensam, querem e desejam. E se me ama, mostra que me ama. Prova que me ama. Relacionamento totalmente doente.
E aí perde-se a oportunidade. As pessoas querem tentar resolver daí os problemas de relacionamento no meio da briga, no meio de uma crise. Quando eu comecei com o Maicon, a gente teve conversas muito difíceis e muito honestas. Os dois saíam de relacionamentos, cada um morava com uma pessoa, então eu considero que eram casamentos. E eram gatos escaldados. A gente tava gato escaldado, tipo assim, e gato escaldado tem medo de água fria. Medo de se machucar, medo de acontecer de novo e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu saí do meu primeiro casamento, o apartamento era da pessoa. Então eu saí, eu tive que ir atrás do meu apartamento, enfim. Eu me lembro que quando eu comecei com o Maicon, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, olha, eu comprei o meu apartamento e eu quero que a gente fique no meu apartamento. Isso pra você é importante? Ele, não, pra mim não é importante. Pra mim é importante. Eu não vou entrar mais num relacionamento e depois não ter onde morar. E em nenhum momento, nem eu e nem ele ficava assim, mas já tá começando, pensando em terminar? Nossa, mas você já está começando... Não. Eu não conheço o dia de amanhã. Eu posso amar, considerar e amar muito mais, mas eu não conheço ele por completo. Eu não sei o que pode acontecer ali na frente. Eu tenho uma amiga que é advogada e ela trabalha com planejamento sucessório. E aí quando as pessoas, né, quando ela vai falar sobre o tema e tudo mais, sobre principalmente regime de casamento, ela percebe que há uma dureza ali entre os casais de não querer falar sobre isso, porque é como se estivesse falando do fim. Não, eu não vou me planejar porque não vai acabar. Eu achei que não ia acabar várias coisas na minha vida que simplesmente viraram pó e nem existem mais. E aí a pessoa não quer. Então, assim, eu tive essa conversa, eu tive a conversa sobre filhos, porque, pra quem não sabe, quando eu e o Michael começou, ele queria ter filho. E eu, como sempre disse, eu não queria ter filhos. E foi uma conversa que a gente teve e que resolver antes dele entrar dentro de casa, porque eu sabia que uma vez ele dentro de casa, talvez eu acabaria cedendo, não sei. Então eu queria ter a certeza de que no momento que o Michael entrasse dentro do apartamento, ele tivesse a certeza que não. Ele perguntou, não, isso eu não abro mão, isso não vai acontecer, não, assim, se você está entrando nesse relacionamento esperando que você vai mudar a minha ideia, que você vai mudar, não vai rolar, não vai acontecer. E aí expus o meu ponto, talvez você queira ter filhos por causa disso, mas pensa bem, a sua rotina vai ser assim, piriri pororó. No fim das contas, nós nos demos muito bem e descobrimos que os dois não queriam mesmo nenhum. A gente conversou sobre política, que eram políticas, a gente tinha visões diferentes e acertamos sobre isso. A gente tinha visão diferente sobre religião. Tínhamos, por exemplo, a mesma visão em relação ao trabalho, a dedicação ao trabalho e tudo mais. E todas essas conversas aconteceram, algumas ali ao longo, enquanto a gente ficava, outras já aconteceram ali no início do relacionamento, mas eu queria ter a certeza neste segundo relacionamento, e por isso eu trago aqui com tanta, acho que, propriedade para dizer de um relacionamento, um casamento que já deu errado e um casamento que em tese dá certo, é que a gente não pode achar e acreditar que o amar vai sustentar. Porque, primeiro de tudo, eu acredito que o amor ele não se mantém, ele se transforma, tá? Então, por exemplo, o meu amor hoje pelo Michael é um amor mais maduro, ele não é aquele amor do início, ele não tem aquela paixonite junta. Então, quer dizer que eu amo mais ou menos? Não, quer dizer que esse amor amadureceu. A gente passou por coisas aí ao longo desses 8 anos que me deixam assim, olha, eu amo ele de uma forma diferente. Assim como amadureceu o meu amor pela Luli, pela minha irmã, por alguns amigos meus, ele se transforma. Então eu não quero ficar esperando fases desse amor lá na frente para tentar resolver coisas que eu preciso resolver agora. E talvez você esteja nesse momento, num relacionamento que não ata nem desata, tentando fazer dar certo com uma pessoa, aceitando tudo, achando que ela muda depois, ou talvez achando que você é tão poderosa que vai convencer a pessoa a querer estar com você, achando que o amar por dois tá valendo a pena. E não vale. E se você está passando por isso hoje, talvez seja o momento de, poxa,
Se a pessoa com quem eu estou não consegue ter esses assuntos e conversas difíceis, talvez não seja uma pessoa para você estar. Porque eu posso dizer uma coisa assim com muita propriedade. Um relacionamento ele é feito e construído em cima de conversas muito difíceis. Muito difíceis. Na verdade, a grande maioria do tempo inteiro é conversas difíceis. Problemas do casamento, problemas financeiros, problemas do trabalho, problema do carro, problema da casa, conversas difíceis. Eu tive que ter uma conversa difícil com o Michael na semana passada. Olha, a Luli vai ter que ir. Uma conversa difícil. Eu não queria ter que ter essa conversa com meu marido. Mas eu tive que ter. Então, talvez se você está com medo de impor os seus limites, de perguntar para a pessoa, assim, cara, aproveita, namoro é teste. Pergunta muito. O que a pessoa pensa de política, o que ela pensa de religião, o que ela pensa de filho, o que ela pensa de família. Outro susto, né? Uma amiga minha, ela namorava um cara e apegado na família dele, tudo, Natal, Ano Novo, tinha que ser sempre na família dele, nunca na família dela. Não, mas você vai ver, André, a hora que tiver casado eu quero ver, vai ter que passar comigo, não vai ter nada dessa de passar com a mãe dele. Adivinhe. Acho que nem preciso contar pra você fazer chá de revelação pra vocês que todos os natais, Ano Novo, coisa, continua sendo na família dele. Porque tinha essa ideia do o casamento vai transformar. Porque a hora que a gente estiver morando junto. Porque a hora que tiver 2, 3 anos de relacionamento vai... Não. Parem de evitar essas conversas difíceis no relacionamento de vocês. O amor, ele é capaz de muita coisa, mas ele por si só não sustenta um relacionamento. Um beijo e até a próxima.